aqui, que eu sempre esqueço de gravar, começo a aula e aí está no meio da aula e a gente lembra de poder gravar, certo? Segundo Santo Agostinho, a liberdade é própria da vontade, que estabelece as escolhas conforme a capacidade do indivíduo poder exercer seu livre-arbítrio, é a resposta do exercício número 1, tá? Exercício número 2. Para Santo Agostinho, a razão conhece a natureza humana, a natureza, aliás, do bem e do mal. Já a vontade escolhe entre esse bem e esse mal. Portanto, quem escolhe agir de acordo com um ou com o outro, não age pela razão, mas pela vontade. Isso quer dizer que a razão pode ser o guia da vontade. Exercício 2, resposta na projeção. Exercício de número 3, tá? Aliás, o texto é bem direto. O que é a boa vontade? Diz assim: boa vontade é aquela que escolhe o bem que foi conhecido pela razão. Então, a gente coloca a resposta conforme o nosso livro-texto. Diz assim: a boa vontade é aquela que escolhe o bem. Que escolhe o bem, vírgula, que foi conhecido pela vontade. Tá? Então, temos a resposta do exercício número 3. Opa, pela vontade não, pela razão. Pela razão. Falamos e eu escrevi vontade, certo? Então, temos a ideia fundamental. Então, a boa vontade é aquela que escolhe o bem, que foi conhecido pela razão, certo? Portanto, a gente coloca aqui, portanto, a nossa liberdade inclina-se para a escolha do bem. Bom, então, a boa vontade é aquela que escolhe o bem que foi conhecido pela razão. Portanto, a nossa liberdade inclina-se para a escolha do bem. Portanto, os indivíduos que escolhem sempre o bem determinam diretamente essa possibilidade da chamada boa vontade, certo? Aí tem mais um exercício para a gente poder fazer, para a gente poder ir embora. Dialogar com o saber é o tópico dos nossos exercícios. Então, exercício número 1, dialogar com o saber. A calça jeans que você usa, você escolheu usá-la ou o ambiente em que convive determinou a sua escolha. Então, a gente pode colocar aqui. Podemos afirmar que determinadas escolhas sofrem influências, está faltando acento, sofrem influências do convívio social, o que em muitos casos determinam as escolhas individuais. Uau! Tá? Exercício 1, dialogar com saber, diz assim: podemos afirmar que determinadas escolhas sofrem influência do convívio social, o que, em muitos casos, determinam as escolhas individuais. Então, a gente não pode falar nem que vai determinar 100% e nem que determina. Então, podemos afirmar que determinadas escolhas sofrem essas influências do convívio social, sim.
Tá? Então, exercício número 1, resposta está na projeção. Exercício número 2. Se as ações das pessoas se repetem, isso quer dizer necessariamente que elas não são livres? Então, a gente coloca aqui, necessariamente não. Aí a gente vai justificar agora. Pois o fato das ações se repetirem não significa a ausência de liberdade, mas pelo fato de ser livre, pode optar por agir da mesma forma novamente. Então, marca aí, resposta do exercício número 2. Não necessariamente não, pois o fato das ações se repetirem não significa ausência de liberdade, mas pelo fato de ser livre, pode optar por agir da mesma forma novamente. Então, se as ações das pessoas se repetem, isso quer dizer que elas não são livres? Não. Isso não quer dizer que ela não é livre, ela pode optar por agir repetidamente por várias e várias vezes. Portanto, joga fora essa concepção das ideias que estão coordenadas pela repetição das ações dos indivíduos de caráter fundamental. Então, exercício 2 resolvido, exercício 1 resolvido, exercício 2 resolvido, exercício 3. É possível determinar as ações das pessoas por meio do estudo de comportamento? Pode ser, em alguns casos, pode-se, através de alguns casos, determinar as ações dos indivíduos, mas isso não pode ser aplicado a todos. Assim, pode determinar as ações das pessoas por meio do estudo do comportamento. Diz assim, o estudo comportamental é uma referência para se compreender as ações realizadas pelos indivíduos e, portanto, o estudo comportamental é uma referência para se compreender as ações realizadas pelos e, portanto, não é capaz de determinar todas as ações que são realizadas por indivíduos. Deixa eu voltar rapidinho aqui. Pode-se, em alguns casos, determinar as ações dos indivíduos, mas isso não pode ser aplicado a todos. O estudo
comportamental uma referência para compreender as ações realizadas pelos indivíduos e, portanto, não é capaz de determinar, deixa eu ajeitar aqui para a gente poder voltar, não é capaz de determinar todas as relações realizadas por indivíduos diferentes. Portanto, resposta do exercício 1, resposta do exercício 2, resposta do exercício número 3 da atividade dialogar com o saber, certo? Portanto, está na nossa posição as respostas do exercício do nosso capítulo que estamos estudando, certo? Então, vamos lá. Opa, exercício número 1. Podemos afirmar que determinadas escolhas sofrem influências do convívio social, o que, em muitos casos, determinam as escolhas individuais. Exercício 2. Necessariamente não, pois o fato das ações se repetirem não significa ausência da liberdade, mas pelo fato de ser livre, pode optar por agir da mesma forma novamente, ou seja, pode-se estabelecer essas escolhas ou essas ações que são realizadas pelos próprios indivíduos, certo? Então, feito exercício 3, pode-se, em alguns casos, afirmar as ações dos indivíduos, mas isso não pode ser aplicado a todos. O estudo comportamental é uma referência para se compreender as ações realizadas pelos indivíduos e, portanto, não é capaz de determinar todas as ações que são realizadas por indivíduos diferentes. Então, eu posso compreender, mas eu não posso aplicar a todos os indivíduos a esfera do estudo comportamental. Então, essa ideia é justamente aquilo que nós vamos estabelecer acerca do nosso próximo capítulo, ou seja, as ações do capítulo, como eu posso estabelecer as minhas escolhas, através da sua liberdade, através do seu livre-arbítrio, certo? Então, dentro dessas ideias, dentro dessas situações, nós temos, por exemplo, o exercício número 1, que estabelece uma abordagem acerca das ações dos indivíduos. Elas são determinadas pelo ambiente, então, necessariamente, ou não seria um determinismo por meio do ambiente. Então, muitas escolhas que nós fazemos são determinadas pelo ambiente, como, por exemplo, você vai comprar uma calça jeans, que é o caso colocado pelo nosso livro-texto. Você vai comprar uma calça jeans, você vai a uma loja, você quer comprar uma calça jeans daquela marca que é vendida por aquela loja. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer as suas escolhas em cima daquilo que está disponível dentro daquela loja. Se não tiver o modelo, o tamanho, a cor da calça que você quiser, você pode escolher uma outra calça de um outro modelo ou ir até outra loja e estabelecer a sua escolha. Então, é você quem decide a sua capacidade de estabelecer as suas escolhas. Marcou bem? Então, essa é a ação direta que nós vamos chamar do nosso livre-arbítrio. Você pode escolher a calça daquela loja ou você pode ir até outra loja e escolher uma outra marca, um outro modelo, uma outra cor de uma calça para que você possa utilizar, certo? Então, essas concepções estão ligadas diretamente à ideia de liberdade, do destino, da ilusão, da predestinação, do determinismo e da própria condição do livre-arbítrio que nós acabamos de ver. Então, o livre-arbítrio está ligado diretamente à vontade do indivíduo. E essa vontade praticamente determina maior parte das escolhas que nós fazemos. E essas escolhas estão ligadas diretamente
a possibilidade de eu poder escolher. Só que lembre-se sempre, a razão orienta as suas escolhas, a razão orienta a sua vontade, porque muitas vezes você sabe o que é bom, você sabe o que é ruim, e você, por meio da sua vontade, você acaba escolhendo o que é ruim como se fosse bom justamente para você, certo? Então, essa é a ideia fundamental da nossa aula de hoje, para a gente poder fechar esse capítulo e entrarmos basicamente no último capítulo do nosso livro-texto. Aí tem uma outra situação. Breve nós vamos terminar o nosso livro-texto, tá? Todo ano eu faço assim, a gente termina o livro-texto antecipadamente e eu preparo o material de introdução já para o primeiro ano, tá ok? Então, nós temos mais de um capítulo do livro-texto para nós podermos estudar, para nós podermos analisar, e depois eu passo o material para o Rodrigo publicar para vocês, por exemplo, no grupo do WhatsApp, tá? Ele manda para vocês o material das nossas próximas aulas, tá ok? Nós temos basicamente um capítulo, vão dar em torno de mais ou menos umas 3 a 4 semanas, que vai coincidir quase com o nosso fim de ano. Então, para evitar que nós não tenhamos mais nenhum capítulo para nós analisarmos, nós vamos preparar um materialzinho para deixar disponível como introdução já para o ensino médio, já para o primeiro ano, certo? Agora, para eu poder confirmar a presença de vocês, eu preciso que vocês abram vossas webcams. Quem não tem webcam, manda mensagenzinha no chat para mim, tá? Teodoro, bom dia. Eduardo, bom dia. Regina Zanin, só vejo a luz na parede do seu quarto. Rafaela Feiten, ajeitando o cabelo. Arthur Evelyn, só vejo o teto da sua casa. Clara Pessini, estou vendo você, bom dia. O Raíssa Paiva, só vejo o teto da sua casa. Felipe Jabur, cortou o cabelo, né, Felipe? Muito bom, maravilha. Eric Shen, estou vendo você, pode desligar a câmera que você está com uma cara de sono gigantesca, tá ok? Giovana, bom dia, Giovana, estou vendo você na webcam, vejo mais sua parede que você, mas tudo bem. Leonardo Campeão, só vejo a tampinha da cabeça do Leonardo. Gente, para vocês, um bom almoço, tá? Um ótimo fim de semana, tá? Tenham uma ótima quinta-feira. E muito obrigado pelo desejo de feliz Dia dos Professores, tá bom? Eu mereço, né, Bovo? Uhum. Mereço muitos presentes, mereço milhares e milhares de abraços e de beijos. Para vocês, uma ótima quinta-feira, um tchau, tchau. Professor. Bom almoço para Falou, vocês. Ronei.